Estamos agora dentro do Adobe Animate CC 2021. E quando você executar o programa pela primeira vez, provavelmente vai ser com essa tela que você vai se deparar. Aqui na aba Learn, você vai ter acesso a alguns tutoriais e algumas coisas que você pode ver para poder você adquirir mais conhecimento e aprender melhor a dominar essa ferramenta. Além disso, aqui nós temos na nossa aba Home todos os arquivos recentes e os projetos recentes que você utilizou. Iremos agora então criar um documento do zero. Para fazer isso é muito simples, basta você vir aqui em Create New ou pressionar Ctrl N. Aqui na nossa aba New Document, nós vamos começar a configurar esse nosso documento, esse nosso projeto, para que possamos animar. Lembrando que Document, aqui no Adobe Animate, ele é relativo àquilo que você pode chamar como Canvas, ou seja, vai ser todo lugar onde vai estar a sua animação. E para isso, nós podemos começar com uma resolução de 1920 por 1080. Tenha certeza que você está aqui com as suas units para pixels e aqui em frame rate, e isso é extremamente importante, nós vamos mudar para 24 frames, o que quer dizer 24 FPS, ou seja, 24 frames por segundo. Aqui em Platform Type, vamos deixar em ActionScript 3.0, então vamos clicar em Create. Por padrão, esta será a interface do seu Adobe Animate. Vamos configurar algumas coisas muito simples. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser vir aqui em Window e ativar aqui embaixo a minha opção Cine. Aqui no menu Cine, nós iremos ter acesso a todas as cenas que nós temos dentro da nossa animação. Mas vamos nomeá-la aqui então como animação. Vou colocá-la aqui então de lado, apertando nesse botão para que eu possa fechar essa minha cena e vou posicioná-la aqui. Então, caso nós precisemos dela, ela já vai estar bem aqui à nossa direita. Mas antes de configurarmos os nossos atalhos, vamos dar aqui um pequeno overview de como que a interface do Adobe Animate funciona. Aqui em cima nós temos o nosso menu principal, assim como a maioria de todos os programas que a gente utiliza no computador. E aqui no menu File, como você já deve imaginar, nós podemos abrir e gerenciar o nosso documento, o nosso arquivo, ou exportar ele depois, quando a gente for exportar esse nosso projeto final para o Adobe Premiere. No menu Edit, nós vamos ter todas aquelas funções básicas de Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X e também teremos algumas opções de preferências. Aqui em Preference, ou pressionando Ctrl+U no seu teclado, você vai ter acesso às preferências gerais do seu programa. Aqui a gente pode, por exemplo, modificar a quantidade de Ctrl+Zs que o seu programa vai guardar para que você possa dar Ctrl+Z. E por padrão, nós teremos aqui 100 níveis de Ctrl+Z e estamos aqui também com o nosso autosave ativado, ou seja, mais ou menos a cada 10 minutos o programa vai criar uma cópia do seu arquivo para garantir que não dê problema. Aqui você também pode mudar o tema da sua interface. Podemos colocar até inclusive aqui no mais escuro, que eu acho que fica muito mais legal. E também podemos mudar aqui a aparência da nossa interface. Então posso colocar aqui para modo compacto ou para modo confortável. Eu vou deixar aqui em modo confortável, até porque eu acredito que fique muito mais fácil de visualizar, já que os botões ficam maiores. Você também pode mexer em mais algumas outras configurações para deixar o programa mais confortável para você. Porém, eu vou deixar tudo no padrão por enquanto. Vamos então clicar em OK. Aqui no nosso menu View, nós iremos controlar a visualização do nosso canvas. Então aqui nós podemos, por exemplo, dar um zoom in ou um zoom out. E para poder fazer isso aqui que eu estou fazendo, eu configurei um atalho muito simples. Então já vamos configurar esse atalho agora mesmo, vindo no menu Edit, Keyboard Shortcuts. E aqui nós vamos pesquisar por zoom. Por padrão, no seu programa você vai ter Ctrl+ e Ctrl- para conseguir dar um zoom ou desaproximar da sua tela. Porém, eu prefiro configurar de uma outra maneira que fica muito mais confortável para mim, que é em zoom in eu coloco 2 e zoom out eu coloco 1. Dessa forma, eu consigo, com apenas um botão, me aproximar ou desaproximar da tela conforme eu queira. E é claro que você também pode utilizar aqui a sua lupa, pressionando Z para abrir a sua ferramenta e dando zoom na área que você quiser.
Além disso, aqui no nosso menu Insert, nós podemos criar um símbolo que provavelmente não vamos utilizar com tanta frequência aqui no nosso projeto, na nossa cena, já que ela é muito simples. E aqui abaixo nós temos a nossa timeline, onde nós podemos criar uma nova camada, criar um grupo para nossa nova camada e também criar novos frames ou quadros-chave. Vamos explicar mais um pouco à frente qual a diferença entre frames, quadros-chave e frames branco. Vamos falar um pouco mais sobre isso depois. Aqui no nosso menu Modify, nós podemos modificar as preferências do nosso documento. Aqui em Document, você pode mudar aquilo que você estabeleceu previamente, tanto a resolução do seu documento, quanto o frame rate dele, e garanta que ele está para 24 também. Aqui no menu Text, como você já deve imaginar, nós temos todas as nossas configurações para você poder criar o seu texto, que também não iremos utilizar muito provavelmente no nosso projeto. Aqui em Commands, nós temos um menu relacionado também às funções de HTML que o Adobe Animate oferece. Eu não sei se você sabe disso, mas antes de se chamar Adobe Animate, esse programa se chamava Adobe Flash, que era o programa utilizado para desenvolver aquelas animações para web que a gente via antigamente. Ele deu uma repaginada e hoje ele deixou de ter um foco especialmente para navegador e para programação, para se tornar um programa com foco em animação 2D no geral. Então não estaremos utilizando nenhum recurso de programação aqui no nosso mini curso, então você não precisa se preocupar com isso. Aqui no nosso menu Control, nós podemos controlar a nossa timeline. Podemos ir para frente ou para trás, pressionando aqui o ponto e a vírgula para avançar e recuar um frame. Também, na hora que você estiver fazendo a sua animação, você pode pressionar Ctrl Enter para você dar um play na sua animação geral e essa nova janela irá abrir para que a gente possa visualizar tudo que a gente fez aqui. Eu acabei clicando aqui na tela 2 vezes, deixando esses 2 pontinhos pretos, mas basta eu clicar em Ctrl Z aqui que eles vão sumir. Aqui em Debug, novamente, isso daqui funciona mais para a questão da programação dentro do programa, que nós não estaremos utilizando. Aqui em Window, você vai ter basicamente todas as janelas que não estão aparecendo para que você possa habilitá-las. E aqui no menu Help, você pode ter ajuda e suporte ao programa também. É claro que eu recomendo que você utilize o Adobe Animate para que você possa fazer as suas animações. Mas é claro que por ele ser um programa pago, pode acontecer de você não ter o orçamento para conseguir utilizar essa ferramenta. Se for esse o caso, você pode utilizar o Macromedia Flash 8, que é uma versão gratuita, muito antiga por sinal, inclusive é tão antigo que o Flash nem tinha sido comprado pela Adobe ainda, portanto ele ainda se chamava Macromedia Flash 8, mas que possui as funções principais que você precisa para poder animar. Então assim, dá para chegar no mesmo resultado que a gente vai chegar na nossa animação final utilizando o Macromedia Flash 8 e não o Adobe Animate? Dá sim. Mas esse é um programa muito antigo, com a interface muito defasada e que não possui as ferramentas que tornam o trabalho muito mais fluido e muito mais tranquilo quanto o Adobe Animate faz. Portanto, se você quiser utilizar, por você não ter orçamento para adquirir o Adobe Animate, não tem problema, essa daqui é uma opção gratuita para você também. De volta então ao Adobe Animate CC 2021, vamos dar uma olhada agora nas nossas ferramentas que iremos utilizar. Aqui no nosso menu à esquerda, nós teremos todas as ferramentas utilizáveis no nosso programa. E vamos pular as ferramentas menos importantes para o nosso projeto e ir direto para aquelas que nós iremos utilizar mais vezes e também vou mostrar para vocês os atalhos do teclado para cada uma delas. Primeiro, nós temos aqui a ferramenta V, que é a primeira ferramenta aqui da nossa lista, que é basicamente o ponteiro do mouse aqui para você selecionar coisas que estiverem no seu canvas. Depois disso, nós temos a nossa ferramenta de transformação. E para quem utiliza o Photoshop, vai ter um pouquinho de confusão aqui, eu até tenho às vezes, porque diferente do Photoshop, para você poder utilizar a ferramenta de transformação livre, aqui no Animate, para você fazer a transformação livre, você tem que utilizar o Q, e assim você vai abrir essa ferramenta daqui. Temos também a ferramenta Laço, que assim como no Photoshop, possui o atalho L. E assim você vai ter aqui o seu laço, e dentro dele você também tem aqui o laço poligonal e a sua varinha mágica. Além disso, nós também temos essa ferramenta que é o Brush Fluido, que você pode utilizar aqui, que ele possui muito mais funções e muito mais configurações que o Brush normal para você poder fazer a sua animação também. Não estaremos utilizando esse Brush na maior parte do tempo. Temos também aqui o nosso pincel basiqueira clássico do Flash, que já está acompanhando aí o programa há muitas gerações. Vamos falar um pouquinho mais sobre como configurar esse pincel depois.
Aqui nós temos a borracha, que é com o atalho E do seu teclado, o brush é com o atalho B, como você já deve imaginar. Aqui abaixo nós temos as formas que nós podemos criar, a nossa ferramenta Pen, né, ou seja, a nossa caneta, que é também com o atalho P, para que você possa vir aqui e criar da mesma forma que você utiliza no Photoshop. Também não estaremos utilizando essa ferramenta. A ferramenta do balde de tinta, que pode ser acessada pelo atalho K. Temos aqui também a ferramenta do conta-gotas. E, por fim, temos a nossa ferramenta da mãozinha, para que a gente possa aqui fazer um pan no nosso canvas. E como eu falei anteriormente também, temos a ferramenta Z para poder dar zoom e desaproximar aqui do nosso programa. Porém, eu prefiro estar utilizando aqui o 1 e o 2 para poder aproximar. E pode acontecer também de você utilizar aqui o Shift H para você poder rotacionar a sua tela e você querer voltar para a sua posição normal. Para isso, basta você clicar nesse botãozinho aqui e ele vai centralizar para a posição padrão. E se você quiser aproximar, basta você vir aqui e utilizar uma dessas opções. A opção Fit Window é a opção que ele vai centralizar na sua janela. O Show Frame vai mostrar tudo que tiver aqui dentro desse seu frame. E o Show All vai mostrar todos os desenhos e tudo que tiver aqui no seu canvas. Aqui abaixo nós temos a nossa timeline. E na nossa timeline é onde a gente vai fazer toda a nossa animação. Tudo vai acontecer aqui nessa região da timeline. Eu não consigo agora, por exemplo, movimentar essa minha agulha porque eu só tenho um frame criado. E o frame, basicamente, é esse quadradinhozinho aqui embaixo que está com esse pontinho preto. Quando esse pontinho preto está ativado, quer dizer que eu tenho um frame, um quadro-chave criado. Se eu vir aqui e criar um novo frame, aqui, por exemplo, em Insert, Timeline e Frame, eu vou criar um novo quadro. Mas esse quadro não é um quadro-chave, porque você consegue perceber claramente que ele não está com esse pontinho preto aqui. Se ele não está com esse pontinho preto, quer dizer então que esse frame ele não possui nenhuma informação. Agora que eu adicionei um novo quadro, quer dizer então que esse meu frame ele tem uma duração de 2 quadros. Então, se eu começar a desenhar aqui nesse meu frame e eu vir aqui e criar um novo frame, vim aqui em Timeline, Frame, eu não criei um novo quadro-chave, eu criei apenas um novo quadro. E agora aquele quadro que tinha 2 frames de duração, ele possui 3 frames de duração. Mas aí você me pergunta, pô, Gabriel, tá, beleza, como é que eu faço então para criar um novo quadro-chave para eu sim poder fazer outro desenho e fazer uma animação? É muito simples, basta você pressionar F7. Assim, a gente transforma esse quadro que estava aqui selecionado que antes era um quadro em branco para um quadro-chave. E como ele está cinza aqui, isso quer dizer que ele não possui absolutamente nenhuma informação. Se ele possuísse alguma informação, ele ficaria dessa forma. Agora eu tenho 2 quadros-chave, esse primeiro e esse segundo. Você consegue perceber que esse primeiro possui 2 quadros de duração e esse segundo possui apenas 1. E assim nós temos a nossa animaçãozinha aqui maravilhosa acontecendo. Além disso, na nossa timeline, você vai ter acesso aqui a conseguir ver como que está o frame rate da sua animação, que no caso está setado para 24 FPS. Aqui você vai ter o acesso a qual frame que nós estamos. Então aqui, por exemplo, estamos no frame 3. Aqui nós podemos ir para trás ou para frente nos nossos quadros-chave. Aqui nós temos o nosso Onion Skin. E o Onion Skin ele é extremamente importante para a gente poder fazer a nossa animação. Se eu ativar esse botão, essa função aqui, você vai perceber que vai aparecer um novo traçado aqui, que na verdade é o meu traçado anterior. E o meu traçado posterior, que é o que eu estava utilizando agora, ele vai ficar verde. Por quê? O que tiver atrás do seu frame vai ficar aparecendo azul e o que tiver na frente vai estar aparecendo verde. Então, isso quer dizer que a gente consegue visualizar o que tem atrás e o que tem na frente dos nossos frames na hora da gente poder fazer os nossos in-betweens, que é basicamente desenhar um quadro entre um e entre outro. Existe também uma possibilidade da gente editar mais de um quadro de uma só vez, que é ativando essa função aqui. Com essa função do Edit Multiple Frames, você pode basicamente apagar e editar todos os seus frames de uma vez só. Então, se eu aumentar aqui a duração dele, eu posso apagar aqui, por exemplo, e se eu desativar essa função, você vai perceber que ele acrescentou essa mudança nos 2 frames que eu tinha e não só no que eu estava selecionado. Para a gente poder adicionar atalhos nesses nossos keyframes, é muito simples. Basta a gente fazer o mesmo processo aqui em Edit, Keyboard Shortcuts,
Agora nós vamos pesquisar aqui por frame. Vão aparecer aqui várias opções, mas o que a gente quer realmente é essa opção aqui, Insert Frame. Por padrão, isso daqui vai estar em F5, ou seja, quando você apertar F5 no seu teclado, você vai criar um novo quadro. Porém, eu prefiro mudar isso daqui para o atalho mais do seu teclado numérico. Então, toda vez que você apertar mais no seu teclado numérico, você vai acrescentar um novo frame. E agora, para a gente poder remover o novo frame, você vai procurar aqui a opção Remove Frames. E aqui vai estar para Shift F5 ou, se não me engano, F6. É um dos dois, já faz muito tempo que eu mudei isso daqui. Você vai basicamente selecionar e mudar ele para o menos do seu teclado numérico. Pode ter certeza que isso aqui vai facilitar em muito a sua vida. Basta você apertar o mais ou menos no seu teclado para você adicionar e remover um frame. E fazendo isso, eu posso apertar mais aqui, por exemplo, e acrescentar novos frames e apertar menos para poder remover eles. Isso daqui fica muito mais fácil do que ficar utilizando um Shift F5, F5, F6, é muito mais fácil. Aqui, como você já deve imaginar, nós temos as nossas camadas, onde você pode modificar o nome da camada, criar uma nova, agrupar essa camada dentro de um novo grupo, remover esse grupo, você pode alterar aqui a visualização ou não dessa camada clicando nesse olhinho, você pode travar a sua camada clicando aqui nesse cadeado, e você pode também mudar aqui as configurações de opacidade da sua camada, mas para fazer isso não é tão simples quanto no Photoshop. Você precisa vir aqui, clicar na sua camada com o botão direito e vir aqui em Properties. E aqui você vai basicamente mudar a opacidade dela. Se eu quiser, se a gente clicar aqui em Opacity e dar um OK, você vai ver que ele vai ficar com 50% da sua opacidade anterior. E um detalhe muito importante, tá? Isso daqui vale somente para visualização no seu Canvas, ou seja, o que eu estou vendo aqui agora. Se eu apertar Ctrl Enter para poder dar um play na minha animação, você vai perceber que ele vai estar com opacidade de 100%, porque isso daqui funciona somente aqui para o meu Canvas. Então, se você quiser realmente abaixar a opacidade de alguma coisa, você precisa abaixar essa opacidade do seu pincel e não da sua camada, porque isso não vai ser alterado no play final, beleza? Aqui ao nosso lado direito nós temos as propriedades, e aqui essas propriedades serão úteis para qualquer ferramenta que você tiver selecionado. Se eu apertar B aqui para abrir o meu pincel, por exemplo, eu vou ter todas as configurações do meu brush, e eu posso vir aqui, por exemplo, e modificar o tamanho desse meu pincel, torná-lo maior ou menor. E uma configuração muito importante que muita gente se confunde é essa daqui, que está escrito Zoom Size with Stage. O que isso aqui significa? Se você deixar essa opção ativada, eu vou aumentar aqui o meu brush, por exemplo, vou fazer qualquer coisa aqui na minha área de trabalho e vou dar um zoom. Vou vir aqui, por exemplo, e agora eu vou tentar desenhar o brush com esse mesmo tamanho que ele estava anteriormente. Agora você consegue perceber que o zoom está junto com a minha visualização, ou seja, se eu aumentar ou diminuir o meu brush, vai estar basicamente do mesmo tamanho, mas se essa opção estiver desativada, o meu brush vai ficar menor conforme o tamanho da sua visualização, do seu zoom. Portanto, é importantíssimo que você deixe essa opção ativada. E outra ferramenta extremamente importante para a gente será o nosso lápis. Para você poder acessar o lápis, basta você pressionar Shift Y e assim você terá o lápis como atalho aqui para você utilizar. E muita gente se confunde. Qual que é a diferença entre o lápis e o brush no Adobe Animate? O lápis, basicamente, ele é o nosso contorno mais certinho, vamos dizer assim, entre aspas. Você pode vir aqui, por exemplo, e modificar e colocar essa opção de Smooth, para que ele fique muito mais suavizado do que ele estava antes. Porém, o lápis, ele absolutamente não possui pressão da sua mesa digitalizadora. Então, não importa o quão forte eu aperte aqui, ele não vai mudar, ele vai continuar com o mesmo tamanho. Essa é a função do lápis. Porém, eu consigo clicar nesse meu lápis aqui, por exemplo, e modificar algumas coisas. Eu consigo, por exemplo, mudar aqui esse meu traço, apertando V e clicando nesse meu desenho que eu fiz, mas eu não consigo fazer isso da mesma forma no meu brush. Eu consigo mudar somente a parte externa desse meu brush e não ele
como um todo, como eu consigo fazer aqui com o meu lápis. Essa é a diferença entre eles dois e, na verdade, não tem um que é melhor, nem outro que seja pior. Os dois são importantes no processo e nós estaremos utilizando essas duas ferramentas na hora de fazer a animação. Bom, essa daqui é basicamente uma introdução ao Adobe Animate sobre como que você pode utilizá-lo. Vamos então agora aprender os 12 princípios da animação para a gente poder dar início ao nosso projeto.